Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso tema sobre a histeria e hoje nós vamos falar uma questão aí do relacionamento, dos padrões relacionamentais, principalmente no desenvolvimento das crianças. Vamos nessa então? Bom, vamos usar um exemplo de uma criança que cresce num ambiente em que ela não se sente amada pelos pais, ou por um deles. Isso pode ser verdade, pode ser que os pais tenham esse comportamento, ou pode ser uma percepção da própria criança, de não ter esse amor todo suprido, de acordo com o que ela pensa que pode ser amada. Então ela tem um desejo muito grande de um amor que os pais não conseguem fornecer. Percebe a intenção de ser o objeto de desejo? Essa é a construção que vem na questão da histeria, ser o objeto de desejo, aquilo que complementa o que falta no outro. Mas também nós temos essa questão dos próprios pais, que acabam trazendo aí um aspecto de inferiorizar, um aspecto de ridicularizar, de falar da aparência, de demonstrar fraquezas. Tudo isso está relacionado a um comportamento de histeria. Então, é essa construção, essa relação que nós vamos falar um pouquinho hoje. Quando nós falamos de uma relação paterna, nós podemos aí ter um pai que é super carinhoso, um pai que é super dedicado à família, mas que em alguns momentos ele se mostra amedrontador, assustador, principalmente nos momentos em que ele está bravo, está com raiva de algum aspecto, ele acaba então exagerando nesse comportamento. Então, as pessoas que estão em volta, principalmente as crianças, se sentem intimidadas por esse comportamento do pai. Em alguns aspectos, esse pai passa a ser um objeto excitante, mas que em outros momentos passa a ser amedrontador. Então ele demonstra um domínio, e isso acaba acarretando então um entendimento pela criança de que viver esse sentimento, viver essa emoção é natural, faz parte do crescimento, faz parte da vida. Mas também ela vai criando um aspecto de que ela precisa buscar ser vista por esse pai, buscar ser adorada por esse pai, que em alguns momentos se mostra muito assustador, muito amedrontador, intimidador. Então essa seria uma relação da criança com o pai. Quando a gente vem para a relação da criança com a mãe, seja menino ou menina, tem um outro aspecto, e claro que menino e menina vão ter aí uma forma diferente de olhar para essas relações, nós vemos aí uma mãe que também pode passar a se sentir muito fraca, muito delicada diante dessa relação, principalmente quando ela encontra um pai que também é intimidador. Então ela se sente ameaçada e muitas vezes ela vai sentir aí uma necessidade de competir, de também ser o objeto de desejo. Demonstrando essa fragilidade para lidar com a situação, ela vai então trazer esse próprio comportamento para a própria criança que está agindo ali, que está interagindo nessa realidade. E aí pode haver mães que acabam se mostrando também dominadoras, que é o caminho inverso, é o papel inverso. Então elas se mostram tão dominadoras, que é o objeto excitante, mas que em alguns momentos também pode ser aí assustadora, apavorante, alguém que é intimidador. Então tem esse aspecto da mãe também, a fragilidade da mãe e a necessidade de mostrar o poder do lado do pai. Então nós temos essa relação dos pais quando a gente fala das percepções infantis. O que vai ocasionar isso? Vai ocasionar um entendimento de que a sua identidade sexual é algo que é confuso, é problemático, e as crianças vão crescendo nesse meio que elas não conseguem entender. Principalmente aquelas que não conseguem ter todo esse amor que vem nessa questão de ver uma figura amedrontadora ou ver uma figura muito frágil. Aquela que é muito frágil não vai conseguir fornecer todo o amor. Aquela que é muito amedrontadora, intimidadora, é tão extrema que não é capaz de fornecer todo esse amor. Lembrando que essas são as percepções vindas das crianças, e não quer dizer que os pais sejam de fato dessa forma. Tanto os meninos como as meninas, quando elas crescem em um meio matriarcal, há um aspecto da masculinidade ser denegrida. Então, principalmente com os meninos, denegrir a figura masculina. No caso de um ambiente patriarcal, há uma
um denegrir da imagem feminina. A feminilidade é denegrida. Então há esse processo de desvalorização. E isso acaba tendo efeito nas crianças, porque elas também vão enxergar essa postura de fragilidade ou essa postura de agressividade. Né? E isso causa essa confusão. Lembrando que as crianças vão ter esses desejos pelos pais e isso vai influenciar depois no seu comportamento. A figura excitante, o objeto excitante, mas que também amedronta, seja qual for o aspecto de amedrontar. Né? E isso, lógico, também vai influenciar então na sexualidade da criança. Quando a gente fala de histeria, num termo mais lacaniano, Lacan, né, Lacan estudou a histeria num aspecto do desejo e não de sintomas. Freud trouxe a histeria de conversão, os processos que acontecem na relação corporal, na dramatização. Lacan estudou a histeria no aspecto do desejo. Causar o desejo de ser o objeto de desejo. Né? Como no caso dessa relação com o pai, ser o objeto de desejo dessa figura poderosa. Né? Quando a gente fala na relação com a mãe, ser o objeto de desejo desta figura que não demonstra toda essa força. Né? Então, lembrando que isso também pode se inverter. Podemos ter um pai que mostra-se muito fraco e uma mãe que mostra-se dominadora. Mas, de qualquer forma, há uma relação de poder. O desejo de ter o poder. E muitas vezes esse desejo de ter poder está no aspecto de ser notado, de ser visto, de fazer parte daquela história, de desejar ter aquele poder, mas de uma forma assim, a utilizar o outro para obter esse poder. No caso das mulheres, por exemplo, nesse desenvolvimento infantil nós vemos a inveja do pênis, por não ter o pênis. Né? No caso dos meninos, a questão do falo, por conquistar um poder, né? Por ter esse falo. Então, no aspecto lacaniano, nós vemos a histeria como uma forma de desejo. Né? Então, é muito importante a gente entender essa relação das crianças com os pais. Por quê? Porque as crianças vão criar aí essas formas de atrair, essa sexualização, a forma de atrair a pessoa que tem o poder ou que tem o domínio. Né? E por outro lado, elas vão se mostrar frágeis para serem dominadas. É a forma que acabam alcançando o poder. Falando nesse aspecto, tanto meninos quanto meninas podem ter esse comportamento que depois vai perpetuar para a vida adulta, principalmente. Né? Então, isso pode influenciar nessa dinâmica da sexualidade, mas pode trazer também uma frustração, porque chega um momento em que eles vão entendendo que a questão não é o sexual, mas sim a necessidade de ser notado por essa pessoa e ser visto pelas outras pessoas como uma pessoa que também tem poder. Então, com o tempo, isso vai criando estas frustrações. E aí vem um processo aí de desvalorização, né, por achar que o parceiro ou a parceira não tem toda aquela capacidade de fornecer aquele amor, aquele afeto que se precisava, né, e aí cai numa questão de não entender mais esta relação. E aí, como a gente liga muito a histeria também à questão sexual, pelos estudos de Freud, isso acaba represando de alguma forma, sendo aí expressado. Muitas vezes por sintomas, o que nós chamamos de histeria de conversão. Então, quando a gente fala de pessoas histéricas, são pessoas que querem ter o poder, mas de alguma forma elas usam a sexualização para conquistar as pessoas que têm esse poder. As mulheres de uma forma mais frágil, às vezes, lógico, lembrando que homens também pode acontecer, mas os homens de uma forma mais dominante muitas vezes, e outras vezes se mostrando mais fracos. Né? E as mulheres também muitas vezes, principalmente hoje, nós vemos essa busca pelo poder, em ter o seu próprio poder. Né? Por isso que muitas vezes isso se transforma em sofrimento, por não encontrar o poder ou por não conseguir ter esse poder. E aí nós falamos que há o desejo de ser desejado, para continuar existindo, ser notado, ser visto. A partir do momento que entende que seu desejo aí não é sexual, acaba tendo todo esse conflito. Falando um pouquinho da histeria masculina, né, os homens também são histéricos em si. Né? É um estudo que hoje está muito mais abrangente na clínica e um estudo muito importante é de ser abordado.
né? Os homens também têm suas condições, seus sintomas, mas há uma dificuldade de mostrar os seus sentimentos, de mostrar essas questões de sexualidade, e isso acaba acarretando então em sintomas. O homem traz mais essa questão do reconhecimento, de ser reconhecido, né? E isso acaba depois influenciando no próprio corpo. Né? Também tem um aspecto de escolher uma mulher pura, aquela mulher intocável, que ela é perfeita, assim como haviam desejos pela própria mãe na infância. Né? E aí também há o aspecto de diferente daquela mulher que é vista como o objeto sexual, o objeto do prazer sexual. Por isso essa relação entre ser notado, estar com alguém e ter essa relação sexual com essa pessoa que passa a ser visto de um outro aspecto. Então é importante entender essa histeria masculina também, que hoje está cada vez mais vindo para a clínica, para estudos e para tratamentos. Né? Isso acaba influenciando então em sua própria identidade. Esse é o vídeo de hoje, espero ter contribuído com você e até uma próxima.